Olá, sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Fala Caju, um podcast feito por uma desconhecida com convidados também não muito conhecidos. No episódio de hoje, trouxe a convidada Ana Rufino, especialista em hábitos nutritivos e saúde da mulher, para falar sobre papo feminino. Olá, Ju! Olá, audiência! É um prazer imenso estar aqui com você. É um prazer ter você aqui também. Olha, eu posso te falar que esse é um dos meus desejos de 2023 que está sendo realizado. Participar de um podcast? Olha só! Exatamente! E Ana, eu queria começar assim esse podcast com você contando um pouquinho sobre quem você é. Quem é Ana Rufino? Bom, Ana Rufino sou eu. Brincadeiras à parte. Eu tenho 20 anos, sou graduanda em nutrição. E, assim, sou uma mulher com muita maturidade hoje em dia. Já fui aquela adolescente rebelde, mas hoje a gente sabe, eu tenho uma clareza na minha vida e muitos objetivos, obstáculos e sonhos. Então, cá estou eu realizando um deles. E daqui pra frente realizando cada vez mais. Com certeza, Ana. Eu tenho... O meu serviço hoje está nas redes sociais. Trabalho com nutrição e hábitos nutritivos, saúde da mulher. Eu guio mulheres a transformar a vida delas através de uma alimentação mais limpa, mais saudável, e que ela possa sentir realmente o poder que ela tem dentro dela e liderar o seu corpo. Uau, é muito legal. Eu gosto muito do seu trabalho nas redes sociais e eu queria muito te perguntar como que começou isso? Como que você teve essa ideia de criar o seu Instagram e por que você começou? Certo, eu vou voltar um pouquinho antes de como tudo começou. Primeiro que eu queria... Sempre que a gente termina o colegial, a gente tem em mente que precisa fazer uma faculdade, né? Isso os nossos pais já colocam na nossa cabeça, é muito natural. E quando eu fui fazer uma faculdade, eu estava um pouquinho meio perdida. Eu já queria nutrição, mas eu estava meio perdida porque pessoas da minha família não queriam que eu fizesse isso. Queria que eu fizesse outra profissão. Nossa. E aí eu fiquei muito confusa, porque é normal a gente ficar confusa nesse momento da nossa vida. Mas a nutrição me puxou, né? Teve ali um lugarzinho no meu coração que eu fui pra essa área. Eu sempre achei que você combinasse com nutrição, desde Eu acho que a maioria das pessoas. E aí, por quê, né? Eu sempre fiz muita coisa louca na minha vida. Eu fui uma criança muito gordinha, então... Eu não sei se vocês também eram assim e hoje tá mais, assim, incorporados. Mas como eu fui uma criança muito gordinha, minha avó sempre achava que eu ia passar fome, então ela me dava muita comida. Eu achava que eu ia ficar assim pro resto da minha vida. Então aí eu comecei a fazer um monte de dieta louca, porque na minha cabeça aquilo era certo. Eu usava cinta modeladora. Não sei se você lembra dessa época. Eu lembro. A gente estudava junto, eu ia pra escola todos os dias com Nossa, é cinta verdade. modeladora. Exatamente. Gente. Fazia dieta low carb, enfim, muita coisa louca que na minha cabeça era o certo. E nunca estava me sentindo bem com o meu corpo. E aí eu falei, não, eu preciso fazer nutrição. Só que naquela época, a nutrição na minha cabeça era só pra quem queria emagrecer. Não tinha mais nada além disso. Hoje a gente sabe que vai muito além de disso, emagrecimento. né? Muito, mas muito mesmo. E aí então eu fui pra nutrição e eu ouvi pessoas da minha família que falaram a seguinte frase. Eu nunca vi uma pessoa que fez nutrição se dar bem na vida. Não acredito. Aquilo me tocou tanto, mas tanto. Eu fiquei muito chateada, mas eu continuei firme, né? Então, no primeiro ano, assim, como estava em pandemia, posso falar a verdade, eu não estudei nada. Não estudei nada, só era lá, né, online, computador, então era tudo muito tranquilo, a gente fazia cópias, né? Então era isso, então eu não tava muito aí pra faculdade. No segundo ano começou presencial e aí que veio alguma coisa dentro de mim me puxou, olha, volta pra sua consciência, pra sua realidade, pra mulher que você quer ser. E aí eu comecei a pesquisar como que eu poderia me diferenciar da média. Como que eu poderia ser uma mulher muito mais sofisticada, né? Que já terminasse uma faculdade, sabendo o que ela realmente quer passar pra vida de outras pessoas. Porque nutrição é saúde. Então, você tem que saber o que você tá falando, o que você tá fazendo. Então, eu comecei a pesquisar vários cursos. Foi que eu comprei uma mentoria de saúde da mulher. Que legal. E comecei a fazer. Mas antes disso, no finalzinho do primeiro ano de faculdade, eu simplesmente criei um Instagram lá, nada a ver. Comecei a postar umas coisas. Mas como eu trabalhava e também não tinha muito conteúdo, porque eu não sabia muita coisa mesmo. Aí não deu certo. Apaguei o Instagram. Aí depois
que eu decidi, não, realmente vou mudar minha vida. Mas eu tenho que começar e não parar. Tenho que começar, não parar, porque Esse é senão mais não vai difícil, adiantar. né? Começar e não parar, eu acho. É o que a maioria das pessoas sofrem hoje em dia, é começar algo e não parar. Inclusive, as mulheres que estão no meu Instagram, que sempre falam, né? Não consigo ter constância, não consigo me alimentar bem. Eu começo na segunda, mas aí vai em casa, não começa. Aí na quarta eu paro, eu vou na academia 2 vezes, aí depois eu já me esbanjo no doce, porque, como eu parei mesmo, como eu só fui até terça, então não tem problema eu comer. Então são esses pensamentos que a maioria das pessoas tem que realmente não deveriam ter. Mas, né, que eu tô lá justamente pra isso, pra ajudar essas mulheres. Eu acho muito legal. É um trabalho incrível, assim. Todas as lives que você faz também, eu acho super legal, super... Tem muito conteúdo, sabe? E agrega muito pra gente. E dessa coisa que você falou que você era uma criança acima do peso também. Eu também fui uma criança acima do peso. E eu lidei com muitos comentários das pessoas, assim, desde sempre, até hoje, às vezes. Pessoas, assim, que não tem o que fazer da vida, né? Fala do nosso corpo. E eu queria te perguntar se você já lidou com comentários sobre o seu corpo. Então, especificamente do corpo, sempre tem alguém meio que não tem muito senso que fala, você deu uma engordada, né? Seu corpo está mais gordinha, você anda comendo muito. Mas teve alguns pontos da minha infância que eu vou lembrar muito. Que foi quando um dos meus primos bem distantes de família falou assim, nossa, a gente tava numa viagem praia. E naquela viagem tava fazendo churrasco. Naquela viagem ele falou assim, nossa, você come muito mais que eu. Falou pra minha mãe. E eu fiquei, nossa, caramba, olha o tamanho do homem falando isso pra mim. Como que eu vou, como uma criança, vai comer menos que ele? Enfim, esses comentários. E é claro, a partir do momento que eu comecei a fazer a nutrição, várias pessoas já falaram, porque as pessoas associam nutrição com restrição. E é totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário, não tem nada a ver a restrição com a nutrição. Você pode comer o que você quiser, desde o momento que você consiga adequar e equilibrar tudo isso na sua vida. Sim. Então, acho que foram mais esses comentários mesmo. Não teve nada mirabolante, que eu entrei em depressão, fiquei chateada, é claro, a gente sempre fica. Mas foi mais esses comentários mesmo. Isso afetou o jeito que você comia, assim, na frente dele? Porque eu já recebi esses comentários também. Eu não ficava, eu não vou comer então na frente dessa pessoa que me chamou de gorda. Eu sempre tive muito isso, sabe? Eu não vou comer o doce. Muito isso. Inclusive, às vezes que eu ia comer, eu escondia. Eu me escondia e ficava comendo, porque, se aquela pessoa me ver comendo, vai falar, meu Deus, ela vai falar. Né? Exatamente. Eu sei muito bem disso, nossa. E eu acho que, eu pelo menos fiz gastronomia, né? E eu acho que também a faculdade de nutrição, vocês veem os alimentos. Vocês têm aula na cozinha também, né? Sim, a gente tem. Técnica e dietética. E pra mim mudou muito, assim, a minha cabeça. Porque lá o pessoal tava todo mundo comendo, entendeu? Todo mundo vamos atacar comida essa hora. Eu acho que mudou muito a minha mentalidade também. E foi, assim, uma experiência incrível pra mim. Tá perto dos alimentos e saber que se meu corpo quer, posso comer. Sabe? Exatamente. Não me restringir e não ter isso. E... como que você lida, assim, se falarem sobre o seu corpo hoje em dia, assim? Como que você lida com esses hoje em dia, como eu tô muito mais madura, a gente sempre tem momentos da nossa vida que a gente realmente vai ficar muito triste com o comentário que as outras pessoas fazem. Então não tem como. Mas isso serve pra gente evoluir. Porque se a gente não tivesse passado por isso antes, talvez hoje a gente não saberia como agir. Então eu acredito que hoje... eu sou uma pessoa muito emotiva, então eu iria realmente me tocar um pouco. Mas eu não ia ligar, porque eu tô me sentindo bem comigo mesma. Então por que aquela pessoa tá se incomodando com o meu corpo? Não tem o porquê disso, entende? Então hoje em dia, acredito que eu faria dessa forma. Eu queria ser tão forte. Outro dia alguém comentou sobre o meu corpo. Outro dia não, ano passado. E eu não consegui reagir, eu não tive reação assim. A lágrima começou a escorrer do meu rosto assim. Eu falei, eu não sei nem o que falar. Eu acho tão chato falarem sobre isso, né? E eu acho que tem muito essa coisa de padrões estéticos que a gente vê nas redes sociais também. Pessoas com barriga sarada, esse é o corpo ideal. O que você acha desses padrões estéticos e como eles afetam, assim, a nossa cabeça quando a gente tá à procura de uma dieta ou alguma coisa assim? Eu não sei se você chegou a ver, eu acredito que sim. Na época de Big Brother, eu fiz um post sobre Bruna Gripão. Eu vi. Foi bem legal. E que post foi aquele? Foi. Por quê? A gente via dentro da casa que a Bruna, ela tinha um corpo maravilhoso. Mas
ela fumava muito, parecia uma chaminé. Toda hora tava fumando. Você acha que essa mulher tinha saúde? Não. Corpo sarado não é sinônimo de saúde. Isso. Então, você busca ter um corpo melhor, você busca ter uma barriga tanquinho, você não tá errada. É um livre-arbítrio seu fazer isso. Mas o que a gente tem que entender, o que as pessoas têm que entender, é que as blogueiras da internet nem sempre têm saúde da mesma forma que as pessoas pensam, só por conta do corpo delas. Então, essa Bruna, por exemplo, ela é um exemplo. Porque não adianta nada ter um corpo lindo e maravilhoso e você ter uma qualidade de vida muito baixa. E você, daqui 10 anos, ter um câncer de pulmão e não ficar nem um mês com vida. Então, concordo muito com isso. E também eu acho que tem essa questão da competição feminina, não só no nosso corpo e padrões estéticos, né? Mas eu acho que a questão dessa inveja também nas outras áreas da nossa vida. O que você vê, o que você acha sobre essa competição feminina que a gente sofre também? Olha, essa competição é um problema muito sério, porque a gente não tem só competição entre corpos, né? Ai, aquela menina tá indo na academia, eu preciso ir também pra ficar muito melhor que ela, pra ficar mais linda que ela, porque isso, porque aquilo. Não, a gente não tá numa competição na nossa vida. Então, assim, no seu tempo, faça no seu tempo. Não fique querendo se competir com fulana. Ela tá no tempo dela, talvez você esteja em outro, talvez você precise passar por muitas coisas ainda pra você conseguir chegar onde você quer. Ou talvez você precise de mais disciplina, ou talvez você precise de mais constância, ou mesmo de um profissional. Mas não se compare com o corpo da outra pessoa. Nesse mundo de empresários agora que eu tô me especializando mais para trabalhar com essas empresárias. E eu percebo que lá dentro, principalmente da comunidade que eu participo, as mulheres, elas são muito acolhedoras. E eu admiro muito isso. Porque tem várias pessoas de vários nichos, por exemplo, tem várias pessoas que mexem com design de sobrancelhas, várias pessoas que mexem com nutrição, várias outras que mexem com mentalidade. Enfim, tem várias mulheres do mesmo nicho. Uhum. Mas elas se apoiam, elas não ficam, ai, eu vou querer ser melhor que ela, vou querer fazer um post melhor que ela, vou querer ir na academia mais vezes do que ela pra ser melhor que ela. Não, a gente tá tudo no mesmo ambiente, onde uma acolhe a outra. Uma apoia a outra. Exatamente, é isso que eu quero passar pra minha audiência. E a mesma coisa que se uma pessoa vier em mim e fala, Ana, eu tô no primeiro ano de nutrição, você consegue me ajudar com isso, isso, isso? Sim, eu vou ajudar, eu não vou ser ignorante e falar pra pessoa, não, eu sei muito mais que você merece passar pelo que eu passei. Não. Então, eu acredito que isso vai muito de pessoa pra pessoa. Se a pessoa tem uma mentalidade dessa forma, a gente precisa trabalhar esse ponto dela, né? Essas crenças que ela tem sobre as outras pessoas, talvez até sobre ela mesma. Eu vi uma frase outro dia que falava que não fique triste porque a pessoa chegou lá no mesmo nicho que você. Quer dizer que se ela tá fazendo, você também pode fazer, sabe? E cada um tem as suas características, né? Eu acho que é a gente saber que tem a nossa singularidade, né? Que eu acho que cada um é um. A gente ser autêntico, né? Você também sempre fala de autenticidade. Sim, muito. Né? E é a mesma coisa assim, eu vou achar ruim com a fulana porque ela copiou a mesma foto que eu postei. Às vezes ela não copiou, ela se inspirou em você. Então, eu me sinto muito feliz quando eu vejo alguma coisa que eu já fiz no meu Instagram e outra pessoa tá fazendo dela, porque eu falo, caramba, essa pessoa se inspirou em mim. Em você, E eu não me sinto tipo, copiou, tá fazendo cópia de mim. Não, talvez sempre tenha as pessoas mal intencionadas, mas a gente tem que pensar bem pro lado. Você tá sendo autêntica, né? Você tá fazendo a sua coisa. Exatamente, tá fazendo a nossa parte, né? Então. Eu acho que isso é o principal fator mais importante. Então. E como que anda a sua autoestima hoje em dia? Nossa, melhorou muito do que eu era, inclusive em um ano, as coisas mudam muito, completamente. Muito, Não que eu não tinha autoestima um ano atrás, mas cada vez mais, no meu dia, que eu tô tentando evoluir cada vez mais, tanto em espírito, mente, corpo, tanto como em profissional, né? Enfim, todos os exercícios que eu venho praticando em mim mesma, todos os dias, mesmo que eu trabalhe na minha casa, eu sempre arrumo um tempo pra me arrumar. Uhum. Porque quanto mais a gente vai fazendo isso, o nosso cérebro vai entendendo. E a nossa autoestima vai elevando cada vez mais. Sem contar a nossa alimentação.
Com certeza. A nossa alimentação influencia muito isso. Porque, assim, quando a gente come tudo certinho em um dia, mesmo que tenha comido um chocolate ou uma outra coisa, mas o resto fez tudo certinho, foi na academia, o dia foi super produtivo, a gente se sente bem, a gente se sente ótima. É um sentimento que não dá pra explicar, de gratidão, né? E aí, consequentemente, isso vai elevando mais na nossa autoestima. E é isso que eu venho trabalhando mais a cada dia. E você também fala muito sobre as frases de afirmação, né? Que Sim. até cada post, assim, eu consigo, você é capaz, e você vai. E você se eleva, né, com isso. Eu acho super legal. E eu acho que a autoestima é uma coisa que a gente tem que trabalhar todo dia também e ter uma rotina pra isso. E você, Exato. como que é a sua rotina pra você ter esses momentos, assim, de elevar a sua autoestima? Ir na academia, comer bem, como que é? É assim, as minhas manhãs eu cuido de mim, as minhas tardes ao meu negócio e as minhas noites, como eu ainda estou na faculdade, é pra minha faculdade. Mas quando eu tô de férias, é pra aproveitar com a minha mãe, com o meu namorado, com os meus pets, que são uma fofura. Então, a gente sempre tem que ter esse equilíbrio na vida. E como que é, então, essa parte das afirmações? Então, eu começo meu dia, a gente já vou tocar um pouquinho sobre rotina, sobre como conseguir fazer uma rotina ideal pra você. Mas, em mim, eu tento fazer sempre oração, meditação, visualização e afirmação. Muito legal. Eu faço essas afirmações, mas o mais importante não é só você repetir. Claro, você repetindo, seu cérebro vai entender que você realmente é aquilo. Mas o principal das afirmações é você ir pra prática e fazer. E aí sentir que você realmente é incrível, que você realmente é competente. Então, eu tenho certeza que isso é o principal fator para elevar ainda mais a nossa autoestima, nosso autocuidado e o nosso olhar sobre nós mesmas. Eu acho também. Eu adoro meditação. Faço meditação também. E é incrível. É muito incrível. muito bom. Gente, quem não faz meditação Faça hoje em meditação, dia, sério. façam. É Você incrível. gosta da guiada ou você faz... Eu faço a guiada e aí quando eu vou pra parte da visualização, aí eu faço sozinha. Sozinha. Isso é muito bom. Meditação, assim, todo mundo acha que devia fazer. Ajuda muito com ansiedade, Nossa, né? Pra com dormir. certeza. Pra dormir, eu coloco uma música lá relaxante e durmo. Sério, é incrível, assim. E qual que é a importância da gente comemorar os pequenos passos que a gente faz, assim, que a gente dá todo dia pra cuidar da gente? É exatamente isso que eu falei e eu sempre repito para as minhas alunas, para as minhas seguidoras, que mesmo que você for na academia durante 2 dias, comemore aqueles 2 dias. Porque aí o seu cérebro, como eu falei, ele vai entender que aquilo lá foi um ato bom pra você e pro seu corpo, e ele vai querer repetir mais vezes, e você vai, consequentemente, vai se sentir melhor. Então, nossa, caramba, teve a semana inteira, eu fiz isso, mas eu fui 2 dias na academia, e 3 dias eu consegui me alimentar bem. Abre um sorriso. Fez o ideal, o que você conseguiu, né? Exatamente. Abre um sorriso, respira fundo, abre um sorriso e fala, eu consegui, eu sou incrível. Porque a gente fica muito com o pensamento de, eu vou começar a fazer tal coisa, mas eu não vou conseguir. Então, enquanto você tiver com esse pensamento de que não vai conseguir, realmente você não vai conseguir. Então, você tem que estimular, sim, as ações positivas da sua mente para que você consiga concluir aquelas tarefas e se sinta muito melhor com isso. Porque não é muito mais gostoso quando a gente consegue cumprir? Não foi o que eu falei anteriormente? É muito melhor. E, assim, tem estudos científicos falando qual que é o melhor caminho pra gente seguir logo que a gente acorda, qual que é o melhor caminho pra gente fazer pra não pegar o celular de manhã, né? Primeiro Meu Deus, não pegar o celular de manhã, Você faz isso, Ju? Não. Quando eu tô lá em Chicago, eu faço, porque eu mando mensagem pra minha mãe, que são 2 horas, 3 horas de diferença. Aí eu mando mensagem, mas eu odeio pegar o celular de manhã. Eu odeio assim, prefiro ler, prefiro ter minha rotina normal. E você eu sei tá que você lê, né, certíssima, também sim, de manhã. eu amo ler. A leitura na minha vida foi uma coisa assim, eu nunca tinha lido, eu odiava ler. Eu não sei mas se também livro da escola, né? Acho que todo mundo ficava, assim, tem que ler livro da escola mas acho que né? por isso vem de família também. Famílias ninguém que nunca ensinam. te incentivou. Ninguém. Não, assim, é que eles me educaram com a maneira da sabedoria deles, que eles sabiam que eles aprenderam. Então, não que por conta ruim, né? Os pais sempre querem o nosso bem.
Mas, porque realmente não era um hábito deles, então não passaram pra mim, etc. Mas aí depois que eu comecei a entrar nesse mundo de futuro, sucesso, alimentação saudável, minha vida, eu comecei a ler. Qual foi o primeiro livro que você leu, assim, por livre e espontânea vontade? Foi Microhábitos. Microhábitos? Nunca ouvi Que fala falar. sobre Gostou? hábitos. É legal, assim, de ler? Sim, é muito gostoso. Inclusive, eu vou indicar no final do podcast esse, mais outros livros, assim, que foram essenciais pra minha vida, que eu defendo, assim, com unhas e dentes. Ju, lê esse livro agora que você vai amar, não tem erro. Eu adoro recomendar livro assim, eu amo livro e quando a leitura é gostosa, não é aquela coisa pesada, né? Eu, pelo menos, não gosto de livro muito pesado. Eu também não. E eu acho, assim, super legal. E é um aprendizado mais pra gente, né? Sim, eu amo livros de desenvolvimento pessoal. É que, assim, aquelas histórias, aquelas coisas, também tem algum porquê na nossa vida. A gente consegue captar, tirar ali alguma coisa boa. Mas eu acho que livro de desenvolvimento pessoal, pra mim, assim, ó, mostra lá passo a passo do que eu preciso fazer. E é uma coisa tão barata, você paga R$40, você tem, assim, a vida do autor inteiro lá pra você. Tudo que ele fez de bom, tudo que ele fez de mal, todos os estudos que ele pesquisou. É incrível, incrível. Eu amo ler também. E eu queria te perguntar, assim, eu sou uma pessoa que, às vezes, eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu vou fazer tudo isso hoje. Como não se cobrar tanto pra... Nossa, eu não consegui fazer o que eu queria... Eu não consegui dar o que eu achei que era o meu 100% de hoje. Como que a gente não se cobra por fazer tudo que a gente quer fazer? Certo. Hoje em dia, as mulheres, principalmente, né, que o nosso papo aqui é um papo feminino, tem 1000 tarefas, 1000 coisas pra se fazer. A mulher é mãe, a mulher é estudante, a mulher tem marido, a mulher tem filho, ela tem, sei lá, coisas do trabalho pra resolver, tem muita coisa. E aí o erro dela é achar que ela vai conseguir dar conta de tudo. Porque você não tem como. Você realmente não vai dar conta de tudo. Você é uma só, né? Então, tem momentos da nossa vida que a gente precisa dar prioridade pra coisas a mais. Por exemplo, o meu exemplo de hoje, a minha prioridade hoje é o meu negócio. Então, eu gasto muitas horas do meu dia nisso, porque ainda eu sou sozinha, então eu tenho que fazer todas as coisas sozinhas, então como você é muita coisa... Você faz seus posts também? Sim. Você que escreve, faz tudo? Eu que escrevo, na verdade eu comprei um pack do Canva pra montar as artes, porque assim, eu nunca fui muito boa com editar. Eu fui péssima. Eu nunca gostei de desenhar, meus desenhos eram horríveis. Os meus, então, nem se falam. E aí eu colocava na minha cabeça que eu não tinha criatividade, aí então... Esquece. Acha, não. Agora já tá melhorando. E eu acho que você criou uma imagem tão legal pra você mesma, né? E você que faz tudo sozinha. Você que monta o roteiro e tudo mais dos posts também, né? Sim. Então, é muita coisa. E ultimamente eu tô me orgulhando dos posts que eu tô fazendo. Não, mas são muito legais. Eu acho que é super da sua identidade, sabe? Da cor também, da sua foto de perfil. Eu acho que você tá fazendo um perfil incrível de nutrição. E é chamativo, sabe? Chama atenção. Tipo, eu quero saber mais, eu quero ver os posts dela. Ai, que bom, essa é a intenção. E uma coisa que eu vejo muito, que eu tenho muita curiosidade nisso, que eu já vi, assim, em 2019, acho que começou a ficar famoso isso, de raspar a língua de manhã. Como é que é? Fala pra gente, que todo mundo tem essa curiosidade no seu Instagram. Por que raspar a língua de manhã? A gente tem na nossa língua, assim que a gente acorda, se você olhar no espelho, você vai perceber que você tem uma saburra meio branca, esbranquiçada. O que é essa saburra? São restos alimentares, bactérias e, né, sei lá, vírus, enfim, muitas coisas ruins, né? Toxinas, enfim. Essas toxinas, se você logo comer, se você logo tomar uma água, ela vai para dentro do seu corpo. E aí isso pode causar desbiose intestinal, mau hálito. Muitas pessoas que têm mau hálito mal sabem. Aí você vai olhar pra ela, tá falando, você percebe, a boca dela tá branca que só por Deus. E aí você já se toca, né? Nossa, essa pessoa não tem muita higiene. Então, isso é a nossa higiene pessoal. E não adianta escovar os dentes também. Não, escovar a língua, você falou? Escovar a língua não. Perguntaram isso pra você, né? Mas eu escovo os dentes, o que é? A escova foi feita pra escovar a língua. O dente. Aí eu já me confundindo. A escova foi feita para escovar os dentes, para lugar duros. Agora, o raspador de língua, se você não tiver no início, pode raspar com uma colher, é feita para raspagem de língua. Porque a escova vai mais espalhar aquela bactéria, aquelas toxinas, do que realmente tirar. Né?
Então, primeira coisa que você tem que fazer na hora que você levanta é raspar a língua e escovar os dentes. Aí depois você vai pro próximo passo, que é a sua água, jamais o café. Não café, não? Café não. Por que não café? Por que não café? Vou explicar. Porque, Ju, a gente foi feita lá, Homem Sapiens, lá atrás, a ter uma rotina. Então, desde lá de trás, a gente tinha uma rotina. O que os Homens Sapiens 300, 400 anos antes lá, eles faziam? Acordavam, não tinha celular, não tinha mercado, não tinha nada. Eles acordavam pra caçar. Então, os hormônios que a gente tem no nosso corpo já foram criados pra atingir o pico deles de manhã, que é o hormônio cortisol, o hormônio do estresse, onde ele vai definir como vai ser o seu dia. Então, quando a gente toma café, o café ele tem a cafeína de ativar o nosso pico. Então, você fica muito mais energizada. Mas é o seu corpo que tem que fazer isso sozinho, não com a ajuda do café. Então, por isso que você não deve tomar café a hora que você acorda, porque daí você vai estar desregulando totalmente o seu cortisol. E aí, o que vai estar acontecendo? Vai estar desregulado, provavelmente você vai estar muito desanimada, estressada no início da manhã e da tarde. E aí, a hora que chegar na noite, você não vai conseguir dormir, você vai ficar elétrica. Isso se chama cortisol invertido. E aí, você acorda no meio da noite pra fazer xixi, que muitas pessoas acham que é normal, mas não é normal. A gente tem que dormir sem acordar, porque daí o nosso corpo vai fazer o processo de detox e tudo mais. E depois acordar no início da manhã, fazer o xixi, as necessidades e tudo mais. Com esse ciclo regulado. Agora, se você toma café, você se sente cansada, acorda no meio da noite, isso significa que o seu cortisol ele tá meio bagunçado e precisa dar uma arrumada aí. Nossa. Então, aquela pessoa que já acorda e fala, sem café eu não começo meu dia, você já pode ter certeza que aí tem coisa. E aí, como que essa pessoa vai conseguir parar, então, de tomar esse café? Porque, assim, se ela parar de cara, ela vai ficar com abstinência. Vai querer tomar de todos os jeitos. Então, tem que ir com calma, ir tirando aos poucos, pro corpo entender que ele precisa gerar aquele cortisol sozinho. Nossa, é muito legal. E você começa seu dia sempre tomando chá, né? Sim. E quais chás que você gosta, assim? O que eles servem? Você entendia? Tipo, eu acordei inchada hoje, então eu vou fazer esse tipo de chá. Eu acordei assim, vou fazer o outro. Então, os chás que eu tomo quando eu acordo são mais para ajudar o processo que o meu corpo já estava fazendo enquanto eu estava dormindo. Então, enquanto a gente está dormindo, o nosso corpo ele faz um processo de detoxificação. Que é quando o nosso fígado elimina aquelas toxinas que estão presentes no nosso corpo e faz esse processo da detox e tudo mais. E aí entra a parte da vitalidade positiva das nossas células. O que é a vitalidade positiva? É aquela célula intracelular que ela Como eu vou explicar? Qual que é a palavra? Olha, sumiu da mente a palavra. Acontece. A palavra... Não vou lembrar. Ela priva os agressores externos do nosso corpo. Então, ela meio que priva os agressores internos externos que vêm do nosso corpo. Por exemplo, alguma inflamação, algum alimento que você comeu, ou enfim, até o próprio ambiente, né? O próprio oxigênio que tem, porque não é totalmente limpo, a gente sabe, que entra no nosso corpo. Então, a vitalidade positiva dessas células é proteger, realmente. E o que a gente precisa comer para que isso aconteça? A gente precisa comer alimentos mais anti-inflamatórios, antioxidantes. E logo de manhã é uma ótima estratégia, porque o nosso fígado acabou de fazer esse processo. Então, a gente vai estar dando um suporte para esse fígado para eliminar ainda mais as toxinas. Então, o chá, o shot são totalmente anti-inflamatórios e antioxidantes. E aí ajuda a dar um suporte nesse nosso fígado a eliminar ainda mais as toxinas presentes nele. Muito legal. E esse shot, como que você faz o seu shot matinal? Então, recentemente eu fui num congresso e eu comprei ele pronto. Então, ele vai vitamina A, ele vai gengibre. Eu sei que tem muita gente que faz com vinagre de maçã também, né? Vinagre de maçã é ótimo também. E água de manhã com vinagre de maçã é bom? O que você... Então, o vinagre de maçã, ele vai ajudar mais o seu corpo a ter uma melhor digestão, assim como o limão também. Mas é um fator antioxidante também, é bem bacana. Mas assim,
água com limão, água com vinagre, chá, shot, sozinho, não vai fazer milagre na sua vida se todo o resto estiver bagunçado. Então, o que você tem que fazer primeiro? Ajustar todos os fatores, porque nada vai te emagrecer, nenhum alimento isolado vai te emagrecer. Então, é bem importante que a gente tenha isso em mente, tenha a consciência disso. E você tava me falando, você só começou a sua rotina saudável, assim, depois que você começou nesse gás, assim, de fazer posts e tudo mais, ou você já tinha uma rotina saudável antes? Então, eu já tava começando a ter uma rotina saudável antes. Foi no começo de 2022 que eu falei, não, preciso mudar minha vida. Eu comecei a estudar mais, e eu comecei a aplicar em minhas coisas. E aí eu comecei a ver que tava dando diferença, realmente, mas tinha bastante coisa pra ajustar ainda. E aí eu fui começar a criar conteúdo só em dezembro de 2022, então muito tempo depois. E aí eu comecei a passar todas essas estratégias que eu aprendi e que eram riquíssimas para as outras pessoas. Porque, caramba, só eu sei disso. As pessoas também precisam ficar sabendo. E é muito legal você compartilhar todas essas coisas, né? Como que você se vê no futuro, assim? Depois de formada, o que é o seu sonho fazer depois da nutrição? É continuar a criar conteúdo? O que você sonha em fazer? Meu sonho é continuar trabalhando com digital. Estar 1% melhor a cada dia, com mulheres ambiciosas, porque eu também sou muito ambiciosa. Tem que ser, que né? estejam na mesma linha que eu, porque não adianta nada eu estar conversando aqui com você e você pensar totalmente o contrário que eu, a gente não vai se conectar e tá tudo bem, a gente não foi feito pra agradar ninguém, né? Mas eu me vejo transformando a vida de muitas mulheres com a nutrição. E, claro, sendo muito bem remunerada por isso. Realizando muitos sonhos que eu tenho hoje. E você pretende atuar aqui em Itápolis ou não? Não. Eu pretendo, depois que eu me formar, não sei se eu vou continuar morando em Bauru ou se eu vou ficar em Itápolis. Mas não tenho pretensões em ficar em Itápolis. Não tem pretensão. E eu justamente pretendo trabalhar no digital para alcançar mais mulheres e mais pessoas, além daqui, né? Essa bolha que a gente tem. Eu acho que até aqui. as pessoas mesmo que você faz os cursos, né? Elas dão super aulas online, assim, de nutrição e todas essas coisas que você estuda. Então, eu acho que a rede social, ela ajuda muito a gente nisso, né? A atravessar as barreiras e ensinar para todo mundo que quiser, né? Que esse conteúdo chegue. E eu queria também que você falasse qual mensagem que você dá para quem quer começar a ter hábitos saudáveis, a ter esses melhores hábitos, ou começar, tipo, nesse meio de nutrição, de se nutrir, ou uma rotina ideal. O que você tem uma mensagem assim? Primeiro, você precisa ter clareza. Porque quem não tem clareza, qualquer caminho serve. Para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Então você precisa saber o caminho que você quer, aonde você quer chegar. Ah, eu quero emagrecer. Você só quer emagrecer? Não. Alguma coisa tem a mais aí. Então você precisa desenhar, ter clareza disso que você quer. Então coloca no papel. Ah, quero emagrecer tantos quilos até daqui sei lá quantos meses. Ah, e nesse processo de emagrecimento, eu quero começar a fazer isso, começar a fazer aquilo. A partir do ponto de partida que você decidiu, aí você vai para o outro ponto, que é o ponto mais importante, porque não adianta nada você planejar, colocar no papel e não fazer. Você precisa ter prática. E a partir disso, você coloca em prática, monta um plano de ação. Como que você vai fazer isso? Porque hoje em dia, as pessoas, elas focam muito no resultado. E não nos pequenos compromissos, né? Os pequenos processos que a gente tem todo dia, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Elas se frustram, porque acontece alguma coisa. Por exemplo, ela tá andando numa estrada. Vamos fazer uma analogia aqui hoje. Amo. Ela tá andando numa estrada reta com o seu carro, indo viajar, certo? Ela já decidiu a clareza dela. Então, ela tem um ponto pra onde ela tá indo. E aí, ela está andando com esse carro. Só que aqui na frente tem uma curva. E ela vai nessa curva. E deslinha totalmente o lugar para onde ela estava indo. Ou seja, tem uma obra, tem alguma coisa que não permite que ela vá adiante. E acontece alguma coisa, uma curva. E aí depois ela volta para a pista. O que é essa curva? É, por exemplo, um bolo de aniversário que ela comeu e não era para ela ter comido. É um churrasco que o tio fez, ela comeu demais, a cerveja que ela tomou, enfim. E aí para ela, pronto, acabou.
eu tava seguindo uma dieta e agora acabou, porque Desanimou. meu tio fez esse churrasco, já era. Então as pessoas têm que entender que tem essas curvas na estrada e que depois dessas curvas você pode continuar seguindo o seu caminho. E não somente parar no meio do caminho só por conta que teve essa curva, porque não é o fim do mundo. Não vai naquele bolo, aquele churrasco. Se você comeu a mais, não vai fazer que você engorde na hora. O seu corpo é muito inteligente, ele precisa de um processo inteiro para até que aquilo se transforme em gordura e aí, enfim, tudo mais. Então, que as pessoas precisam entender que elas precisam focar no planejamento, focar no processo. E pedras no caminho sempre vai ter, né? Sempre Pedras vai ter no caminho um- sempre vai ter. É. E tem uma coisa que eu ouvi no podcast esses dias que eu estava ouvindo, que é muito interessante. Mas em partes eu concordo, em partes eu não concordo. A frase dizia mais ou menos assim: as pessoas, elas não buscam equilíbrio. Elas buscam intensidade. O que você acha dessa frase? Já vou explicar. Por que as pessoas buscam intensidade? A gente não quer começar uma coisa e parar do nada pra fazer outra. Apesar de muitas pessoas fazerem isso, elas querem começar e ir até o final. Então, pra isso, a gente precisa de um hiperfoco. Então, a gente precisa de intensidade. E aí entra onde você me perguntou. Como que a gente não fica louca, que tem um monte de coisa pra fazer, e se sente... Impressionada. sente pressionada, sente que não vai conseguir fazer aquelas todas tarefas, porque a gente tem que colocar um foco na nossa vida. Então, o meu foco, vamos dar um exemplo, terminar um TCC. Pra pessoa terminar um TCC, ela tem que ter aquele hiperfoco só no TCC. Então, aquelas 3 horas, ela separou só pro TCC. Nada mais tem que ir lá atrapalhar ela. Não é mãe, não é namorado, não é WhatsApp, Instagram, porque o celular tem que ficar lá do outro lado, porque senão a pessoa não vai conseguir terminar nada. Isso é. Então, ela tem que ter um foco, então ela tem que ter uma certa intensidade. Então, ela busca isso, terminar aquilo com intensidade. E isso é verdade. A gente quer intensidade na nossa rotina, ter hiperfoco. Nessa parte eu concordo. Agora, na parte de alimentação, de nutrição, eu já não concordo. Porque se você tem muita intensidade na sua alimentação, você vai acabando criando uma obesidade. E hoje em dia, depois da pandemia principalmente, a obesidade é uma doença que tem mais percentual de pessoas que aumentou. Nossa. Por conta da pandemia, as pessoas só queriam comer, enfim. Ninguém sabia o muito dia de grave. amanhã. Exatamente. Achavam que ia morrer. Deus que me livre, né? Mas, enfim. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio dentro da nutrição, dentro da alimentação. Porque tudo demais é ruim, mas tudo de menos também é ruim. Então, dentro da alimentação, a gente busca o equilíbrio nutricional. A gente busca dar mais vitalidade positiva para nossas células no nosso corpo. Agora, já com os nossos hábitos que não são saudáveis, que não são em relação à alimentação, por exemplo, que seja uma academia, que seja um trabalho, enfim, aí sim a gente tem que colocar intensidade. Entendi. E eu sei que você usa tipo um rastreador, né? Pra toda manhã você coloca um check, assim, em tudo que você já fez. Sim. Você acha que isso ajuda também a manter os seus Ajuda hábitos? muito, muito. Inclusive, eu passo isso para minhas alunas e elas têm falado que tem melhorado bastante. Melhora bastante. Por quê? Quando o nosso cérebro vê que aquilo lá foi concluído, dá uma sensação muito melhor. Eu, por exemplo, quando eu vou dando shake lá em tudo que eu fiz, É muito eu bom, sou né? muito executora. Então, isso ajuda o quê? Nossa. Isso ajuda o quê? Aumentar a nossa autoconfiança, aumentar a nossa autoestima, né? Que a gente tava falando. Então, dar esse shake na tarefa que você fez ajuda muito. Isso, inclusive, é um das principais chaves para você se manter constante em uma rotina. E você começa a se planejar quando, assim? Eu, pelo menos, eu coloco tudo no domingo, tudo que eu preciso da minha semana. Se você começa no domingo ou cada dia você acorda e vai lá... Então, eu coloco geral, assim, na segunda-feira, porque no domingo não dá, eu levo muito tempo pra fazer isso. Então, no domingo eu quero descansar. Mas, assim, eu pego lá, faço na segunda, todos os compromissos que eu tenho durante a semana, tudo que eu preciso fazer, o que eu vou me alimentar, coloco minha visão geral. Aí depois, todos os dias, antes de eu ir dormir, um pouquinho antes de eu ir dormir, eu coloco no meu dia, por exemplo, hoje é quarta-feira. Hoje é quinta. Eu tô perdida.
Hoje é quinta-feira. Ok. Amanhã é sexta-feira. É, Então, sim. hoje, no final da noite, depois que eu finalizar tudo que eu tinha pra fazer, eu vou lá e coloco tudo que eu tenho pra fazer no dia seguinte. Uhum. E aí, no dia seguinte, é assim que eu for fazendo, ou Assim sei lá. sucessivamente, né? Aí eu vou dando shake. Porque a gente não pode deixar pra decidir a hora que a gente acorda. A hora que a gente acorda, nosso cérebro tá lá no pico do cortisol, quer fazer tudo. Então, o melhor horário pra gente ler, pra gente ir pra academia, pra gente fazer qualquer coisa com hiperfoco é de manhã. Então, decidir cansa. Decidir cansa. Faça Decidir só atividades relaxantes da cansa. manhã. Pensar né? cansa. Então, a gente tem que fazer um dia antes para não cansar o nosso cérebro já logo de manhã decidindo o que a gente vai fazer durante aquele então. dia. Porque se a gente não decidir o que a gente vai fazer, o dia não vai fluir. Não vai adianta. fluir. Isso Não é. adianta. E já aconteceu isso várias vezes comigo. Eu falei, teve uma vez que a procrastinação e a preguiça me venceu. E aí eu falei, amanhã eu faço. Sabe aquela história? Sempre. Todo mundo tem essa. Amanhã Todo eu mundo faço, tem. deixa pra amanhã. Amanhã nesse tal horário eu faço. E aí o que aconteceu? Eu não fiz. E aí o que aconteceu? O que eu vou fazer hoje? Acho que eu vou fazer isso. Acho que eu vou fazer aquilo. Aí acaba no final não fazendo nada. Não faz nada. Nossa E aí Senhora. depois acaba se culpando porque não fez nada. Enfim, eu já me senti muito, muito culpada por isso. Eu também. E isso Acho que é todo normal, mundo, né? Quando todo a gente mundo. coloca uma coisa lá, eu não consegui fazer, se frustra. Exatamente. E aí a gente tem que olhar o lado bom que a gente fez, né? Trabalhar com... Com a nossa cabeça também, né? Acho Exato. que é o poder também. Tinha vezes que eu colocava assim no despertador, nossa, eu quero acordar às 6 horas da manhã e eu não conseguia. Às vezes, principalmente quando eu fazia faculdade à noite, nossa, eu Sim. acordava assim, super cansada. Aí desligava a soneca lá e dormia tipo, não, mais. pelo amor. E a gente se cobra, né? Mas é muito bom ter isso e rastrear os nossos hábitos. Com certeza. E uma mensagem que eu deixo também é que a nossa mente... Calma. Nossa mente é o poder. E o corpo faz parte dela. E não ao contrário. Então, seu cérebro precisa liderar o seu corpo. E é uma frase que eu sempre falo no meu Instagram também. Lidere o seu corpo, não é o seu corpo que te lidera. Então, é você que vai perder pra procrastinação pelo soneca lá que você aperta, ou é o seu cérebro, você, como pessoa, como ser, como essência, porque é isso que vai diferenciar você ser uma mulher fora da média, uma mulher de sucesso, que eu acho que é que todas querem Querem ser uma muito mulher de chegar sucesso, né? até lá. Eu acho que se a gente fizer uma pesquisa hoje, você quer ser uma mulher de sucesso? Com certeza. Quem não quer, né? Então, pra gente conseguir chegar lá, realmente precisa pagar o preço. Porque se não pagar o preço... Olha, todo dia tem alguma coisa. Todo dia eu acordo querendo dormir mais. Todo dia eu acordo querendo não fazer tal coisa. Aí eu penso, Senhor, se eu não fizer isso, onde que eu vou chegar? Eu vou ser uma pessoa da média. Uma pessoa... ou abaixo da média. Tem até uma metáfora que eu escutei, inclusive nesse podcast, que eu vou indicar, que ele é perfeito. Que fala assim... Teve uma pessoa que morreu e aí ela chegou lá no muro entre o inferno e o céu. E aí tinha vários capetinhas calados e vários anjos falando, vem pra cá, vem pra cá. E os capetinhas que eram mais pra falar, né, vem pra cá também. Não, eles estavam quietos. E aí essa pessoa perguntou pra um do capetinha, por que vocês não estão me chamando? É porque o muro, em cima do muro, já é o inferno. Então, assim, você já tá no inferno. Então, o que você tem que fazer pra sair dele? Então, é exatamente isso. Que legal. Nossa, é muito isso, né? A gente nunca pode desistir também de tudo que a gente tá fazendo. Nunca. E o que diferencia as pessoas hoje em dia é realmente isso. A pessoa que não desiste, a pessoa que está apta a ter sucesso, ou muitas pessoas... Napoleão Hill pesquisou... eu amo Napoleão Hill. Ele pesquisou várias pessoas que teve muito sucesso na vida. E ele diz que o que diferencia essas pessoas que têm sucesso das que não têm sucesso é exatamente a desistir do que fez. Porque todos vão fracassar em algum momento da vida. O que diferencia é que você vai fracassar e desistir, ou você vai fracassar e retomar para um novo plano e tentar de novo. Nossa, é muito legal. Eu amei essa mensagem que você deixou. E eu queria muito, assim, que você recomendasse agora esse podcast e o livro. Ou algum filme também. O que você tem pra recomendar pra nossa audiência? O podcast que eu vou recomendar é do Jerônimo Temel.
Ele é, assim, um coach maravilhoso, especialista em neurociência. E é o podcast Sai da Média. Já percebe que sai da média mesmo. É, muito legal. Eu escuto geralmente quase todos os dias que eu tô na academia, só quando, assim, zerei real, não tem mais nenhum pra assistir. E eu ouço, né, durante o treino. E, assim, é excelente, eu adoro. Inclusive, o primeiro podcast que eu vou indicar pra você que tá aí assistindo é o nosso, né? O Fala Caju, porque você não pode perder. Primeiro eu Fala Caju e depois eu Saio da Média. Porque o Muito Fala legal. Caju vai te ensinar muita coisa. Muito obrigada. E o livro, assim, um livro riquíssimo que eu indico pra vocês começarem a ler. Sobre hábitos atômicos, que é perfeito. E sobre mentalidade positiva. Uau. Atitude mental positiva. Já vou colocar na minha lista. Olha Coloca. só, saindo aqui cheio de recomendações. Olha, Atitude Mental Positiva é um livro que vai fazer virar sua chave aí dentro da sua mente. Se você é uma pessoa que não se considera com a mente muito adequada, tem muitos pensamentos negativos, tem muitas crenças, enfim, se culpa muito, fala que não vai conseguir fazer tal coisa. Atitude Mental Positiva tem 17 maneiras de você chegar onde você quer dentro Uau. do livro. Que legal. Então, assim, depois que eu comecei a ler, eu falei, caramba, porque eu nunca li antes. Que legal, eu nunca ouvi falar desse livro, eu acho. É muito bom, Ju. Nossa, já vou Muito colocar na bom. minha lista. Coloca. Agora indicam pra gente. Bom, o meu filme, assim, que eu indico é Pequena Miss Sunshine, que eu acho esse filme, assim, perfeito. Os diálogos são riquíssimos. Ele fala sobre o quê? É uma menininha que ela tá com a família dela e ela quer muito participar do concurso de beleza aqui dos Estados Unidos, sabe? Uhum. E aí, só que assim, é uma família totalmente disfuncional. Mas é muito legal, acontecem muitas coisas no caminho, só que ela não é padrão. Ela não é uma menina padrão pro concurso. Ela tenta se encaixar no padrão. Então assim, tá todo mundo assim de maiô, todo mundo mega maquiada e ela totalmente fora do padrão. E é muito legal, é um filme assim, super leve, divertido. Eu acho que todo mundo deveria assistir. Principalmente Eu pra adoro. quem tem essa comparação, né? Entre mulheres e tudo mais. Eu vou assistir. Tem diálogos incríveis, eu acho muito legal esse filme. Então, assim, eu super recomendo. E livro, eu vou recomendar o Sem Filtro, da Lily Collins, que... Sabe Emily em Paris? Sei. A série? Ela escreveu esse livro também, ela sofreu de bulimia. Então, ela fala abertamente sobre tudo que ela sofreu, a relação com o pai dela também, que sempre foi meio, assim, diferente, sabe? Porque o pai dela é o Phil Collins, sabe? Uhum. Cantor famoso. Então, assim, são várias fases da vida dela e como que é a relação dela com a comida também. Eu acho muito legal. Toda vez que a gente tá falando, preciso né? ler esse livro. E também um pra você, Despertando Quem Você É, da Gabi, depois eu te passo. Assim, é incrível esse livro, Despertando Quem Você É novo, tipo, acabou de lançar, acho que mês passado, eu acho. Então, assim, já é quero. demais. É pra você desconstruir quem você está, pra você ver quem você é. Então, assim, tem várias coisas que você não é o que você possui, você não é o que você tem, você não é... Assim, é muito legal esse livro. Eu recomendo muito ele, que eu tô lendo e é muito legal. E acho que essa vibe que você gosta também de Eu livros. amo esses livros. Eu já tô no meu 6º, esse ano eu tenho meta para 12 livros. O ano passado, que eu comecei ali, querer ler livros, eu colocava meta, só que aí eu só ia pela meta, né? Pela Que meta, foi o que eu falei pra vocês. Só ia pela meta, não ia pelo caminho, né? Que a gente tem ali. Então, eu só ia pela meta. Então, eu falava assim, eu preciso ler esse livro em um mês. Aí, lia rápido, eu não entendia nada. No final, eu chegava, no final do mês, cara, o que eu li? Não li nada. Não lembro de nada do livro. Então, assim, esse ano eu coloquei metas, mas dentro dessas metas, até onde Metas eu posso possíveis, né? ir. Pra você. Até onde eu posso ir. Por exemplo, a gente tá no final do mês, eu não terminei de ler o livro do mês ainda. Mas tudo bem. Não eu se vou... cobre. Exatamente. Eu vou comprar outro. Isso aconteceu mês passado também, por conta dos congressos que eu fui e tudo mais. Eu não consegui finalizar o livro. E aí, eu fui finalizar no dia 10 do outro mês. Tá tudo bem. Tudo bem, Entendeu? Então, não se cobre. Você já só de estar lendo, você já tá sendo uma mulher diferenciada, uma mulher fora da média. Com certeza. Outro assunto bem importante que a gente pode estar falando aqui pras mulheres é sobre o medo. Porque muita gente tem medo de fazer as coisas. E tem uma coisa que, assim, na minha trajetória, que eu aprendi, é que se você tá com medo, vá com medo Vai mesmo. com medo mesmo, né? Porque o que você Eu tem aqui a super perder? nervosa. Vai com medo mesmo. Vai né? com medo mesmo. Aliás, esse podcast tá sendo maravilhoso. Muito obrigada. E antes disso, a gente tava, ai meu Deus. Então, assim, sentir esse medo é muito gostoso. A partir do momento que a gente para de sentir, que graça vai ter a vida.
Isso é verdade. Então, se tá com medo, que bom que você tá com medo. Significa que você tá vivendo, viva. que você tá viva. Então, vá com medo mesmo. Nossa, que mensagem incrível que você deixou pra gente, assim, eu acho incrível todo o trabalho que você tá fazendo, eu acho que acordar também e ver seus posts depois, não acordar e olhar o celular, calma. Bom, sem celular pela manhã. Depois ver os seus posts todos motivacionais e falando sobre essa questão de rotina, eu acho que você é uma pessoa inspiradora. Sim, eu sempre já achei diferente também, desde quando a gente estudava juntas. Nossa, quanto tempo? Aquelas, né? Muito tempo. Eu tava vendo umas fotos antigas ontem, eu falei, gente, parece que foi ontem isso. Né? E ver o quanto, tipo, a gente mudou e a gente evoluiu. A gente mudou muito, evoluiu. E é incrível, assim, é incrível. E eu só espero, assim, que você seja muito bem-sucedida em todas as áreas da sua vida. Porque você já é uma mulher fora da média, eu acho, assim, acredito muito em você e no seu sucesso. E eu queria muito te agradecer por participar desse podcast aqui comigo, né? E topar ser a primeiríssima pessoa aqui comigo. O prazer é todo meu. Como eu falei, você hoje... Ju, eu vou contar a história pra você sobre como que você me chamou pra esse podcast. Foi assim, um dia antes eu tava fazendo as minhas orações matinais, todo dia. E aí, nessa oração, eu falei assim, Deus, estou disposta a estar... a agarrar as oportunidades. Me mostre as oportunidades. Ju, eu até chorei depois que você me mandou mensagem. Sério? No outro dia, Ana, você quer participar do podcast? Não acredito, sério? Tá vendo? Deus ouviu suas preces. Ouviu também pra você. Ouviu. Então, assim, não... Tá vendo como as coisas acontecem? Eu fiquei impressionada, juro. Eu não sei se as pessoas aqui acreditam ou não sei a religião. Não estamos aqui pra falar de religião. Mas juro, por tudo. Eu fiquei assim... Uau, né? Uau! Nossa. Uau! Então, assim, Ju, eu que agradeço. É um imenso prazer estar aqui com você. Falar sobre todos esses assuntos, sobre mulher, como que elas precisam estar, né? Alinhadas, mente, espírito, saúde, família, relacionamentos. E foi um prazer imenso estar aqui com você, relembrar a nossa amizade, tudo que a gente tem um carinho uma pela outra. E que isso continue assim, cada dia mais na nossa vida, que a gente sempre se apoie. E eu desejo pra você também que você seja uma mulher fora da média, uma mulher totalmente bem-sucedida, que você já né? Você já tem esses hábitos, então acredito que se você pretende ter filhos, os seus filhos vão ser pessoas, crianças muito bem educadas, muito bem alimentadas. Com certeza. Vai ter amiga Nutri. Com certeza. Ai, eu só agradeço, assim, é muito incrível, assim, eu não sabia disso, que você tinha, né, pedido pra Deus depois uma oportunidade, e eu te dei essa oportunidade. E saber que eu te dei uma oportunidade é muito, assim... Sim, sério, eu me sinto muito incrível agora, é muito especial isso, né? Então eu falei, não, eu nem tinha pensado em contar isso aqui, porque as únicas pessoas que eu cheguei a contar... foi meu namorado e minha mãe, eu acho. E é pra gente não desacreditar do poder que ele tem. Porque ele tem muito poder. Isso é só pra te incentivar, pra incentivar você, incentivar vocês que estão nos ouvindo a cada dia mais a se conectar com o seu ser, se conectar com a sua espiritualidade, com a sua mente, e que vai ter resultado. Tudo que você tá fazendo hoje, um dia terá resultado. Uau. Então foi algo que eu fiquei assim... Não sei, eu fiquei assim, paralisada. Uau! Uau! Eu tô uau até agora, eu não acredito. Sério, foi muito, muito legal saber disso. E eu agradeço por ter compartilhado e compartilhado todas as suas histórias aqui, toda a sua experiência, a sua trajetória com a gente. Eu achei, assim, que foi sensacional. Você tem mais alguma coisa pra agregar? Eu acho que o que eu tinha pra agregar... Era isso mesmo. Já falou tudo. Comecem a me seguir lá no Insta pra que vocês se sintam mais motivadas, uma mulher muito mais bem-sucedida. Principalmente se você for a dona do seu próprio negócio. Porque hoje eu tento guiar mais essas mulheres que têm a cabeça transtornada de multitarefas pra fazer. Elas acabam muito pensando só em trabalho e acabam esquecendo do corpo, da saúde. Então, eu sou a mentora dessas mulheres para que elas possam se reerguer na vida. Bom, e eu recomendo super, né, porque... se eu não achasse você fora da média, eu não teria te chamado aqui. Então, assim, eu agradeço demais, mais uma vez, por vir aqui, por falar
comigo sobre tudo isso, por acreditar nesse podcast, primeiramente, assim, né? Nossa, De sem cara. dúvida. Sou a primeira a apoiar. Não acredito, Ju. Vai ser Primeira um a apoiar. sucesso. Muito obrigada. E Vai eu queria ser muito agradecer também a todos os nossos ouvintes aqui, né? Muito obrigada por você ter assistido ou ouvido esse podcast. E a gente se encontra no próximo episódio do Fala Caju com mais uma convidada também, fora da média. Pode falar. Desculpa te cortar. Aproveitando, se você quer ser uma mulher fora da média, se você quer sair desse podcast transformada, compartilhar conhecimento é o melhor caminho para você ter sucesso. Então, certeza. aproveita e envia esse podcast, independente de onde você esteja assistindo, no Spotify, no YouTube, envia para outra mulher que quer ser fora da média, que quer sair da bolha, que quer parar de procrastinar, quer ter seus hábitos constantes, e envia para ela, porque eu tenho certeza que você vai estar 1% maior na sua vida. Olha só. Mais chance do sucesso. Olha, eu agradeço demais, tá vendo? E com essa mensagem a gente encerra o nosso podcast. Eu agradeço demais pra todo mundo. Beijo e até a próxima.